Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo de Matemática e vou estar aqui resolvendo com vocês 15 exercícios de média aritmética, todos da VUNESP. Vamos lá? O primeiro diz assim: a tabela mostra alguns dados sobre o número de relatórios preenchidos por um funcionário durante uma semana. E aí tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sabendo que a média aritmética dos relatórios preenchidos nesses 5 dias foi igual a 7. Então, o número de relatórios preenchidos na quarta-feira foi, e aí um probleminho típico de VUNESP. Por quê? Porque além dele te dar a média e você ter que achar o valor do x, ele ainda te pergunta na quarta-feira, que é o 2x, tá vendo? Então, depois que eu achar o valor do x, eu ainda vou ter que multiplicar por 2. Mas como que eu acho esse valor? Ele já falou que a média dos 5 dias é igual a 7. E como que eu acho essa média? É só você somar todos os valores e dividir pela quantidade que você está somando, que no caso são 5 valores. Por isso eu vou colocar o 5 aqui, ó, x mais 9, mais 2x, mais 7, mais 4. E daí, tudo isso dividido por 5, já que eu somei 5 valores. Isso tem que dar a média, que vale 7. E aí, qual que é o procedimento? Eu pego o 5 que está dividindo todo mundo e passo para o outro lado, multiplicando. Portanto, vamos ficar com, primeiro aqui em cima, ó, x mais 2x, a gente vai ter 3x. E daí, a outra parte ali, os números, nós temos 9 mais 7, 16, e 16 mais 4 dá 20. Então, 3x mais 20 é igual a 5 vezes 7, tá certo? O 3x tem a letra I, o x é a nossa incógnita, que eu vou deixar desse lado. 5 vezes 7 é 35, e o 20 que estava somando vai passar para o outro lado, subtraindo, e assim fica 35 menos 20. Só que 35 menos 20 é 15. E aí o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo, e assim vamos ficar com 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é 5. Portanto, x é igual a 5. Porém, ó, vamos lembrar, ele perguntava na quarta-feira, e a quarta-feira era 2x. Portanto, ele quer o valor de 2 vezes o x. Como o x é 5, fica 2 vezes 5, que dá 10. Portanto, a alternativa certa, letra C. Tá ok? Uma dica para vocês aí. Ele falou que a média era 7, certo? Então, ó, tem um que o valor é 7, outro que é 9 e só um abaixo do 7 que é 4. Então, provavelmente o x está abaixo de 7. Então, no mínimo, ou melhor, no máximo, ele valeria 6, tá certo? No máximo valeria 6. Portanto, 2 vezes 6 daria 12. Então, no máximo isso é 12. Porém, o 2x vai ter que estar acima do 7. Portanto, ele no mínimo é 8. Então, ficaria entre 8 e 12. O 8 é o mínimo do mínimo. O 12 é o máximo. Então, ou seja, o 10 seria um bom chute para a gente aí, tá bom? Vamos aí para o segundo exercício, que diz o seguinte. A média aritmética, vamos já grifar aqui, a média aritmética das notas obtidas por Luciana em 2 provas e 1 trabalho é 7,7. Sabe-se que a nota do trabalho foi 8,6 e a nota da segunda prova foi meio ponto superior à nota da primeira prova. Então, a nota obtida por Luciana na segunda prova foi, então, ó, VUNESP, ó, vai perguntar o quê? Na segunda prova, por quê? Porque foi meio ponto superior à primeira, certo? Então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Eu ficaria aí de cara entre 7,5 e 8. Por quê, professor? Porque se a primeira nota for 7, vai dar 7,5. Se a primeira nota for 7,5, a segunda é 8. Porém, se der 7,8 ou 8,2, você não vai ficar nessa jogadinha do meio ponto. Então, eu acredito que a resposta esteja entre 7,5 e 8, tá? Só uma dica aí para vocês, justamente por causa desse meio ponto. Mas vamos lá, como que a gente resolve? Ele falou a média aritmética das 3 notas. Então, nós temos a nota do trabalho, que ele já me passou, que é 8,6. A nota da primeira prova, que eu não sei, é x. E a nota da segunda prova, que foi meio ponto superior à primeira.
Se a primeira é x, a segunda vai ser x mais meio, tá certo? E aí, eu vou fazer a média aritmética dessas três notas. Como que eu faço a média aritmética? Somo todos os valores, portanto, 8,6, x e x mais meio, e divido pela quantidade que eu estou somando. Estou somando quantas notas? Estou somando 3 notas. Então, vou dividir por 3 e isso vai dar a média, que está aqui já grifadinho para a gente, o 7,7. Aí o 3 que está dividindo tudo, ele passa para o outro lado, multiplicando. E deste lado aqui vamos ficar com x mais x dá 2x e 8,6 mais meio dá 9,1. Enquanto do outro lado ficou 3 vezes 7,7. Só que 3 vezes 7,7, 3 vezes 7 é 21, vai 2. E 3 vezes 7 dá 21 novamente, com mais 2, 23,1. E o 9,1 que estava somando o x, ele vai passar subtraindo, então, menos 9,1. E o 2x ficou desse lado. Agora nós temos aqui do lado direito da equação, do segundo termo, 23,1 menos 9,1. 1 menos 1 já dá 0, e 23 menos 9, isso dá 14. Então, 2x é igual a 14. E agora o 2 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, 14 dividido por 2 é 7. E olha o que estava lá na letra A. Mas temos que tomar cuidado, porque ele perguntava na segunda prova. Então, ó, o x era só a primeira, ó, o x vale 7. E na segunda prova era o x mais meio, portanto, 7 mais meio. E 7 mais meio fica 7,5. Portanto, a alternativa certa, letra B. Aquilo que a gente comentou lá no início do exercício, tá certo? Então, vamos agora para o terceiro exercício, que diz o seguinte. A média simples dos salários de 30 funcionários de uma empresa era R$ 1.610. Esses funcionários tiveram um aumento em seus salários de maneira que os que recebiam R$ 1.500 ou mais tiveram acréscimos de R$ 20. E os que recebiam menos de R$ 1.500 tiveram seu acréscimo de R$ 50. Após esse reajuste, a média dos salários dos 30 funcionários passou a ser 1.641. Logo, o número de funcionários que obtiveram um aumento de R$ 50 é um número entre... Então, aí a gente vai ter que calcular. Mas só que olha só, ele colocou um monte de valores para justamente confundir. Porém, a dica que eu dou para vocês, ele já falou que a média dos 30 funcionários era 1.610. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que a empresa paga ao total de salário. Por que eu vou fazer isso? Põe aí, 1.610 vezes 30. Por conta que daí eu faço a mesma coisa na segunda fase do exercício, né? Que ele passa para a média de 1.641, e aí eu vejo a diferença. Então, olha só uma coisa. Eu vou colocar aqui a multiplicação, 2 zeros, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, e aí fica 48. Então, no começo, a empresa pagava R$ 48.300. E depois dos aumentos, passou a pagar quanto? Então, faz 1.641 vezes 30. Coloca o zero do 30 e aí faz 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. E aí a empresa passou a pagar R$ 49.230. Ou seja, de quanto que foi o seu acréscimo, que ela passou a pagar quanto a mais após os aumentos? É só eu fazer essa diferença, certo? 4.230 menos 48.300. Então, coloca aí, passa o risquinho e faz. 0 menos 0 dá 0, 3 menos 0 dá 3, 2 menos 3 não dá para subtrair, então empresta, aqui vira 8 e aqui passa a valer 12, e aí 12 menos 3 dá 9. 8 menos 8, 0, 4 menos 4, 0. Portanto, essa diferença é de R$ 930 após os aumentos. Ah, mas professor, eu poderia ter feito aí
Primeiro a diferença das médias, 1.641 menos 1.610, que daria R$31, né, para cada pessoa. Como são 30 funcionários, multiplicar por 30 depois, fazer 31 vezes 30, também dá certo. Você também chegaria nos mesmos 930, tá bom? Bom, mas e agora? O que eu faço com esses R$930 que foi a diferença? Pensa no seguinte, ele quer saber quantos funcionários aumentaram aí o seu salário em R$50. Vamos falar que esse valor é X. Então, X funcionários começaram a ganhar R$50 a mais, concordam? E o restante? O restante só teve um acréscimo de 20. Quem que é esse restante? É os 30 que você tinha, menos os X que ganharam R$50, concordam? Porque olha só, se eu tenho 30 funcionários e X aumentaram R$50, o restante seria quanto? 30 menos X. Vão receber um aumento de 20. E juntando os dois aumentos, vai dar esses R$930. Então, eu coloco aqui 930, tá bom? Só que agora, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer é tirar do parênteses. Como que eu tiro? Faço a distributiva. Então, vou fazer a distributiva aí do 20. Copia primeiro aqui o 50x. E daí você vai fazer 20 vezes 30 dá 600. Então, 600 menos 20 vezes x dá 20x. Igual a 930. Agora você vai passar o 600, que não tem x, por outro lado, com o sinal invertido, portanto, se ele está mais, ele vai passar menos, e faz as operações aqui com o x, ó, 50x menos 20x. 50x menos 20x é 30x. E que nem eu falei, o 600 que está somando no primeiro termo da equação passa para o segundo termo subtraindo. E aí temos que 930 menos 600 é 330. E aí o 30 que está multiplicando o x, ele passa dividindo, ficando 330 dividido por 30. Posso simplificar o zero aqui para ficar mais fácil. 33 dividido por 3 é 11. Portanto, 11 funcionários receberam um aumento de R$50. Portanto, é um número que está entre 7 e 12, certo? O 11 está entre 7 e 12. Portanto, a alternativa certa, letra D. Vamos aí para o quarto exercício, que diz o seguinte: a média de idades de um grupo de 20 homens e algumas mulheres é de 37,2 anos. Sabe-se também que a média de idade das mulheres desse grupo é de 32 anos. Denotando-se S a soma da idade de todos os homens do grupo, o número total de mulheres no grupo é corretamente dado pela expressão. Então, ele quer o número total de mulheres. Vamos lá. Como ele falou de média, a média total, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ver, somar todas as idades, tanto de homens quanto de mulheres, e dividir pela quantidade de pessoas, tá certo? Então, vamos fazer isso. Vamos somar todas as idades. Só que, ó, qual que é? Primeira coisa aqui, ó, S é a soma da idade de todos os homens. Então, se eu colocar o S, eu já estou falando que é a soma da idade de todos os homens. Agora falta a soma da idade de todas as mulheres. Só que, quantas mulheres eu tenho? Não sei, é X. Tenho X mulheres, mas só que a média delas é de 32 anos. Então, por isso que eu vou colocar X vezes 32. Eu estou, entre aspas, né, fingindo que todas as mulheres têm 32 anos. Pode isso, professor? Pode, porque se a média é 32, se uma tiver 31 e outra 33, é a mesma coisa que você está falando que duas têm 32. Por quê? A soma final da idade delas não vai mudar em nada. Por isso que eu vou colocar X é a quantidade de mulheres e 32 é a média delas. Dividido pelo quê? Pela quantidade de pessoas. Ao total, eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 20 homens e X mulheres, tá certo? Por isso que eu vou colocar 20 mais X. E isso vai ser igual ao quê? A média total de idade. E a média total de idade ele já colocava aqui pra gente,
37,2. Agora ficou uma equaçãozinha aí fracionária. O que eu vou fazer? O que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, permanece com o S mais 32x, coloca aí, igual. E daí 37,2 vezes, ó, tudo está passando multiplicando. Então, coloca entre parênteses aí para você não errar, porque você vai ter que fazer a distributiva. Se você multiplicar somente um valor, você vai acabar errando. Então, vamos fazer isso daí. 37,2 vezes 20. Vou tirar a casa decimal e o zero para ficar mais fácil. 372 vezes 2. Então, dá 4. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, 744 mais 37,2x, ok? Só que você quer achar o x, que é a quantidade de mulheres. Então, o que tem x vai lá para o primeiro termo, o que não tem x vai para o segundo. Então, ó, o 32x já estava no primeiro termo, continua, e o 37,2 vem para o lado esquerdo aí da igualdade, só que ele estava positivo, vai vir negativo. O 744 já estava aqui do lado direito. E o S, ó, o S não tem X. Ah, professor, ele é incógnita. Não importa, você quer achar o X. Então, como o S não tem X, passa para o outro lado com sinal trocado. Estava S positivo, veio S negativo. Ficando aí 32x menos 37,2x. Isso dá menos 5,5x, igual a 744 menos S. Só que ó, o x ficou negativo. Como o x ficou negativo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar tudo por menos 1, ou seja, trocar o sinal de todo mundo. Então, vem para cá. Fica, então, 5,5x, ó, ele era negativo, ficou positivo. O 744, que era positivo, fica negativo. E o S, que era negativo, fica positivo, tá bom? Então, dessa forma. Como você quer o x, o 5,5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos ficar com x igual. Só vou trocar o S com o 744 aqui de lugar, para ficar mais bonito, né? Mas não tem diferença nenhuma. Então, coloca aí 744 sobre, e o 5,5 que estava multiplicando passou dividindo. Portanto, o número de mulheres é dado pela soma da idade delas menos 744 dividido por 5, na verdade era 5,2, tá, gente? Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. 5,2, 5,2. Eu devo ter falado certo, mas copiei errado, tá bom? Então, aqui, ó, menos 5,2x, e aí eu passo dividindo. Portanto, ficou esse resultado, que está representado na letra D de dado, certo? Ó, S menos 744 sobre 5,2. Portanto, alternativa certa, letra D. Vamos aí para o quinto exercício, que diz o seguinte: a tabela apresenta a distribuição dos 16 funcionários de um escritório de arquitetura, em mínimos, segundo que desempenham. Então tá aí, ó, o cargo, o salário mensal mínimo e o número de funcionários que recebe esse salário mensal. E aí vem a pergunta: esse escritório irá contratar 4 assistentes de projetista para que o salário médio não ultrapasse 11,6 mínimos. Então, o maior desses assistentes deverá ser de... Então, vamos lá. Ele vai contratar 4 assistentes de projetista, só que aí eu vou ter que achar quanto que cada um vai receber. Portanto, teremos que somar o salário total, dividir pela quantidade de funcionários para dar essa média de 11,6. Só que notem uma coisa, eu vou aqui pelas respostas para dar uma dica para vocês primeiro. Como vai ter 4 assistentes, isso daqui vai ter que ser 4x. E aí vai ter que dar um número inteiro. Para dar um número inteiro, 4 multiplicado por x, olha só, aqui termina em 6. 4 vezes 6, 24. Vai continuar com casa decimal, tá errada. Aqui, mesma coisa, 4 vezes 8, 32, vai continuar com a casa decimal. Aqui não.
Então, aqui pode ser uma alternativa. Com 2, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 4, 16. Também não termina em zero, ou seja, provavelmente seja a alternativa C. Mas vamos aí tirar essa provinha real. Ah, professor, se todos terminassem em 0 ou 5, né? Porque 5 vezes 4 é 20, também termina em 0. Aí não teria como a gente fazer pelas alternativas. Mas isso é só uma dica, tá bom? Então vamos lá. Temos que somar todos os salários e dividir pela quantidade de pessoas. Aqui, como diretor, é somente um funcionário recebe 25 salários, então o total aqui já dá 25 salários. Vamos multiplicando que fica mais fácil. 5 funcionários recebem 15 salários, então o total aqui são distribuídos 75 salários, já que 5 vezes 15 é 75. 12 vezes 4 é 48 e 6 vezes 6 é 36. Então, ao total, nós temos 25 mais 75 mais 48 mais 36. E aí vai contratar 4 assistentes que vão receber um valor X. Então, mais 4x. Tudo isso dividido por quanto? Quantas pessoas nós temos? Ele já falou, né? Mas ó, vou contar aqui os 16. Ó. 1 mais 5 dá 6, mais 4, 10, mais 6, 16. Com mais 4 assistentes, o total eu vou ter 20 funcionários. E essa média não pode passar 11,6. Ah, como não pode passar, professor? Não deveria ser menor ou igual? Deveria. Porém, eu já vou resolver o igual, porque ele também pergunta o maior salário, então vai dar o valor cravado aí, tá bom? Então vamos lá. Somando 25 mais 75 dá 100, 100 mais 48, 148 e 148 mais 36, nós vamos ter aí 184. Então 184 mais 4x, e aí o 20 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então vamos ter aí igual a 11,6 vezes 20. E aí temos, do lado de cá, eu só vou permanecer com 4x, porque eu vou levar o 184 para o outro lado subtraindo. Mas antes vou multiplicar aqui. 11,6 vezes 20, tiro o zero e a casa decimal, vamos ter 2 vezes 6 dá 12, vai 1. E aí, 2 vezes 1, 2 com mais 1 dá 3, e 2 vezes 1 dá 2. Então, 232 menos 184. E aí ficamos com 4x igual 232 menos 184. Isso dá 48. E aí o 4 que está multiplicando passa dividindo, chegando em 48 dividido por 4. E assim nós temos a resposta 12. Portanto, a alternativa certa, letra C, o que a gente comentou lá no início do exercício, tá ok? Bom, agora vamos para o sexto exercício, que diz o seguinte: um mecânico realizou testes em condições semelhantes para analisar o consumo de gasolina de 3 veículos. A tabela a seguir aponta a distância percorrida e a quantidade de gasolina consumida para cada veículo. E tá aí, veículo A, B, C, a distância e o consumo de gasolina. Ao calcular a média de quilômetros rodados com 1 litro de gasolina para cada veículo, tem-se que o valor obtido é. E aí ele faz a comparação, quais que são iguais, se são todos diferentes e por aí vai. Como ele está falando da média de quilômetros por litro, então eu vou ter que dividir a quantidade de quilômetros pela quantidade de litros. Então vamos fazer aí uma continha de divisão, vamos ter que fazer as 3 para poder comparar. Primeiro ele coloca 33 de 5,5 litros. Então, primeira coisa, iguala as casas decimais, tira a vírgula, como aqui tem uma casa, coloca um zero, ficando 330 por 55. E aí cabe 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 5, 30, com mais 3, 33. Olha lá. Então, o veículo A é 6 km por litro, tá aí o veículo A. Vamos agora para o veículo B. Nós temos 45 km em 7 litros e meio. Então, mesma coisa, 45 dividido por 7,5. Vamos somar. Primeiro, igualar as casas. Então,
aqui tem uma casa decimal, esquece a vírgula, acrescenta um zero, ficando 75 por 450. Acredito que dê 6 também, ó. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 7, 42, com mais 3, 45. E aí, 450 menos 450 dá zero. Então, o veículo B também são 6 km por litro, já deram iguais. Então, fiquei entre a letra D e a letra A. Ou os três são iguais, ou apenas o A e o B. Vamos então agora para a letra C. Vou colocar aí uma outra cor para ficar diferenciado. A gente tem 68 quilômetros em 8 litros e meio. Então, vamos lá. 68 dividido por 8,5. Vamos primeiro igualar as casas decimais. Temos um décimo aqui. Então, coloca um zero e aí esquece a vírgula. Então, 85 por 680. Eu acredito que dê aí pelo menos 8. Vamos ver. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 8, 64, com mais 4, 68. Vai dar certinho 680. Portanto, o veículo C é 8 km por litro. Então, quais que são iguais? Somente o A e o B são iguais. Portanto, a alternativa certa, letra D. Vamos agora para o exercício de número 7, que diz o seguinte: em uma empresa com 50 funcionários, a distribuição dos salários em mínimos é a seguinte. Tá aí, 5 funcionários recebem 2 salários mínimos, 20 funcionários recebem 4 salários mínimos e por aí vai. É correto correto afirmar que o salário mediano e o salário médio dos funcionários em mínimos são respectivamente iguais a... Bom, primeiro salário mediano, algo que é difícil a VUNESP perguntar, certo? Que é a mediana, mas vamos calcular. Se são 50 funcionários, o mediano está onde? Está exatamente no meio. Então, qual que é que está exatamente no meio dos 50? É o funcionário que estaria entre o 25 e o 26. Ah, mas professor, dividir 50 por 2 não dá 25? Não é só ir lá no 25º funcionário? Não, porque veja só, se eu tivesse dois funcionários, funcionário A e o funcionário B, quem que está no meio dos dois? Porque se você falasse que era só pegar 2 e dividir por 2, daria 1, aí seria o A, tá vendo? Agora, se você pegasse A, B e C, divide aí por 2, aí você ia falar, professor, dá 1,5, estaria aqui. Não, por quê? Na hora que você divide os 3, quem está no meio é o B, todo mundo concorda? Você tem 3 funcionários, faz sempre 3, soma 1. Por que soma 1? Porque você tem que contar o primeiro e o último, por isso que a gente tem que colocar esse mais 1, e divide por 2. Aí 3 mais 1 é 4, 4 dividido por 2 dá 2. Ah lá, é o segundo funcionário que estaria no meio. Isso é só um exemplo aí para a gente estar usando com 3 funcionários. Com 50, o que eu vou ter que fazer? A mesma coisa, você vai fazer 50 mais 1 dividido por 2. E 50 mais 1 dividido por 2 seria 51 por 2, que dá 25,5. Ou seja, seria entre o 25º e o 26º funcionário. Quantos salários o 25º e o 26º funcionário recebem? Porque a mediana vai estar bem ali no meio, como o nome já diz, né? Então, vamos lá. 5 funcionários recebem 2. 20 funcionários recebem 4. Opa, aqui já deu 25 funcionários. Então, o 25º funcionário recebe 4 salários mínimos. Então, coloca aqui. E o 26º funcionário recebe quanto? Aí já partiu para o outro, ó. Recebe 5 salários mínimos. Ou seja, quanto que vale a mediana? A mediana está entre esses dois. Qual que é a mediana entre 4 e 5? Faz 4 mais 5 dividido por 2. No meio está o 4,5. Então, essa é a mediana. Já achei aí a mediana. Ficamos entre a alternativa B e a alternativa E. O que você chutaria, professor? Bom, eu tenho 3 médias que deu 5,5 e 3 médias que deu 7, e 2 que deu 7,2. Eu acho que é 5,5 porque é o que mais tem. Mas enfim, vamos calcular aí para ter certeza. Então, como que eu calculo a média? É a soma de todos os salários mínimos dividido pela quantidade de funcionários. Então, o que eu vou fazer?
para cada parte aqui eu vou multiplicar para sair mais rápido. Ó. Se 5 funcionários recebem 2 salários mínimos, ao total a empresa está dispondo de 10 salários mínimos. 20 funcionários recebem 4, então mais 80 salários mínimos. 15 vezes 5 dá 75, né? Vamos resolvendo de forma análoga. 8 vezes 10 dá 80 e 2 vezes 15 dá 30. Então, ao total, a empresa dispõe de quantos salários mínimos? Vou colocar aqui em verde para vocês. Na verdade, vou colocar em vermelho para poder alterar aí a cor. Somando aqui, 10 mais 80 dá 90, 90 mais 75, 165, 165 mais 80 dá 245 e 245 mais 30, 275 salários mínimos, tá certo? Aí você tem que pegar toda essa quantidade de salários mínimos e dividir por quanto? Pela quantidade de funcionários, e essa quantidade de funcionários é 50. Então, vamos ver quanto que dá. Vou fazer aqui do cantinho, 275 por 50. O 50 cabe 5 vezes no 275, tanto que dá 250. E aí sobra 25. Como não tenho mais ninguém para descer, eu faço o quê? Coloco a vírgula e acrescento o zero, ficando 250 por 50, que aí a gente já viu que dá 5 vezes certinho, portanto, 5,5. Essa é a média. E aí, com isso, a gente chega na alternativa B de bola, tá ok? Então, esse exercício 7, letra B. Agora vamos para o 8º, que diz o seguinte: um educador esportivo atua em 3 turmas, A, B e C. Na turma A, ele tem 30 alunos. Na turma B, ele tem 3 alunos a mais que o número que ele tem na turma C. Então, na turma B, 3 alunos a mais. Se a média que ele tem nessas 3 turmas, 31 alunos, então é verdade que ele tem na turma B é... Então, vamos lá, tomar cuidado aí que ele pergunta na turma B. Então, turma A, 30 alunos, e na turma B é 3 a mais do que na turma C. Então, vou chamar a turma C de X e a turma B de X mais 3, tá certo? Ah, professor, já que ele pergunta na turma B, posso colocar X e na turma C X menos 3, por exemplo, já que a turma C teria 3 a menos? Pode, até melhor, porque o que você achar no X, você vai colocar aí na sua resposta, tá? Mas vou fazer dessa forma por conta do modo que ele apresenta no exercício e sempre frisar para vocês que a gente tem que voltar na pergunta depois que achar um X, principalmente exercícios da VUNESP, né, que exerce 2 raciocínios. Então vamos lá. Primeiro, eu vou somar os 3 valores, já que ele me deu a média, tá certo? Como ele deu a média, é o quê? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, 30 mais x mais 3 mais x dividido, estou somando quantas turmas? Estou somando 3 turmas, por isso dividido por 3. Isso é igual a 31. Aí o 3 que está dividindo todo mundo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, e aqui no primeiro termo, ó, x mais x já dá 2x, e 30 mais 3 é 33. E ali do outro lado ficou 3 vezes 31, dando 2x igual 3 vezes 31 é 93, e o 33 que estava somando passa subtraindo, ficando 2x igual 93 menos 33, que dá 60. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo, ficando 60 dividido por 2, que resulta em 30. Achei que o x é 30, porém esse é a turma C é 30. Ele pergunta a turma B, portanto você tem que fazer 30 mais 3. E aí 30 mais 3 a gente chega em 33, tá certo? Muita atenção. Olha só o que estava na letra A, estava o 30, viu só? Então aí, alternativa letra D de dado. Vamos agora para o exercício número 9, que diz o seguinte:
Na escola onde Ricardo estuda, a média anual por matéria é calculada ponderando-se as 4 médias bimestrais, sendo que o primeiro bimestre tem peso 3 e os outros 3 bimestres têm peso 4. Ricardo obteve a média 5 em matemática no primeiro bimestre e 7 no segundo bimestre. Como a média anual mínima para aprovação é 5 e ele quer ser aprovado em matemática no terceiro bimestre, sua nota mínima nesse bimestre deverá ser... Então vamos lá. Como que eu faço para obter a média? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Só que nesse caso tem peso. Então assim, ó, no primeiro bimestre ele tirou 5, mas tem peso 3. Então você vai falar que é 3 vezes 5 por conta do peso, tá certo? No segundo bimestre vai ter peso 4 e ele atingiu a nota 7. E daí no terceiro, ele quer ser aprovado no terceiro, ele vai ter uma nota X e no terceiro também é peso 4. Para ele ser aprovado no terceiro, ele teria que tirar quanto no último bimestre? Pode tirar 0, certo? Por isso que eu vou colocar 0 vezes 4 no último bimestre, tá ok? E aí, vou dividir pela quantidade de peso, certo? Eu tive um peso 3, depois um peso 4, outro peso 4 e outro peso 4. E toda essa média tem que ser 5, tá certo? A média de aprovação é 5. Então, vamos resolver aí operações matemáticas, ó. 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 7 é 28, aí temos x vezes 4 é o próprio 4x, e 0 vezes 4 é 0. Dividido por 3 mais 4 é 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15. Tudo isso igual a 5. Aí o 15 que está dividindo passa multiplicando. E aqui, ó, 15 mais 28 dá 43. Então, 43 mais 4x é igual a 5 vezes 15. E aí, temos 5 vezes 15 dá 75. Então, vamos ter aqui, ó, 4x igual 5 vezes 15, 75. E o 43 que estava somando passa para o segundo termo da equação, subtraindo. Ficando com 4x igual 75 menos 43, que dá 32. E aí, temos que 4 vezes x igual a 32. Então, o 4 que está multiplicando passa dividindo. E aí ficamos com 32 dividido por 4, que dá 8. Portanto, ele precisa tirar 8 no terceiro bimestre para já ser aprovado na disciplina de matemática. Portanto, alternativa certa, letra C. Esse foi nosso 9º exercício. Vamos para o exercício de número 10, que diz o seguinte. Um colégio fez uma festa beneficente e os alunos ajudaram na venda dos convites. A tabela mostra o número de convites vendidos pelas turmas A, B, C e D de uma mesma série. Então, o número de convites vendidos. A turma A vendeu 117, a turma B X, a turma C X mais 3 e a turma D 122. Sabendo que a média de convites vendidos por turma foi 113, então o número de convites vendidos pela turma C foi... Então, ó, exercício claro de VUNESP. Além dele te dar a média, ele vai te perguntar o valor de um dos dados. E ainda ele te pergunta o valor do dado C, para complicar ainda mais. Por quê? Porque além de você achar o valor do X, depois você não pode esquecer de somar 3, tá bom? E aí, ó, pelas respostas, os únicos que têm 3 valores a mais do que uma outra resposta é, ó, 105 mais 3, 108, 108 mais 3, 111, não tem 111, 110 mais 3, 113 e 113 mais 3 dá 116, não tem resposta. Então, provavelmente seja a resposta B ou D, pelo pouco aí, ou pelo muito, que eu conheço a VUNESP. Vamos ver? Então, primeira coisa, a média. Soma todos os valores, 117 mais x mais 3 mais 122. E aí, tudo isso dividido por... Você está somando quantas turmas?
4 turmas, e aí dividido por 4. Tudo isso igual a 113. Aí temos que o 4 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Enquanto aqui, ó, x mais x que estão no numerador fica 2x, mais 117 mais 3, 120, mais 122, 242, que é igual, agora sim, 4 vezes 113. E aí temos 2x mais 242 igual 4 vezes 113 vai dar 452. E aí o 242 que está somando x, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vamos ficar com 2x igual 452 menos 242. E aí, essa subtração vai resultar em 2 menos 2 dá 0, 5 menos 4 dá 1 e 4 menos 2 dá 2. Portanto, 210. E aí, o 2 que está multiplicando o x passa dividindo. E aí nós temos 210 dividido por 2, que dá 105. Ah lá, chama o x que é 105, só que lembrem, ele não perguntou o x, ele perguntou quantidade de convites vendidos pela turma C, que era o x mais 3. Portanto, eu teria que fazer aqui 105 mais 3. E 105 mais 3 é 108. Portanto, a alternativa certa, letra D. Que a gente tinha comentado, né? Que ia acabar sendo ou a letra D ou a letra B. Vamos agora para o exercício de número 11, que diz o seguinte: uma prova de matemática tinha apenas 4 questões objetivas. O gráfico mostra a distribuição percentual do número de questões respondidas corretamente por aluno. De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que a média aritmética do número de questões que cada aluno respondeu corretamente foi igual a... E aí nós temos 2 modos de fazer. Por quê? Porque ele coloca aqui em percentual. Se você usar o 40, o 35, o 30, enfim, o valor aqui inteiro, no final você vai ter que dividir por 100, porque ele é percentual. Agora, se você quiser dividir por 100 antes e usar, em vez de 0,40, em vez de 40, 0,40, em vez de 35, 0,35, no final não vamos precisar dividir por nada, tá ok? Aí vai de acordo com o que você achar mais fácil. Eu prefiro dividir por 100 no final do que ter que ficar trabalhando com o número decimal durante o exercício, tá bom? Então, vai ser dessa forma que eu vou fazer. Então, vamos lá. Quantas pessoas acertaram 4 questões? 40%. Então, vamos fazer de conta que 40 pessoas acertaram 4 questões. 3 questões, vem para cá, 25 pessoas. Então, 25 pessoas acertaram 3 questões. 2 questões foram 20 pessoas. Então, 20 vezes 2. Uma questão, 10 pessoas. Então, 10 vezes 1. E aí eu teria que colocar 0 vezes 5, porque 5 pessoas, né, teoricamente, não acertaram nenhuma questão. Mas só que aí eu estou contando quantas pessoas no total. Estou falando de porcentagem, por isso que vai dar 100. Ó. 40 mais 25, 65. 65 mais 20, 85. 85 mais 10, 95. E 95 mais 5, 100. Olha lá o 100 que eu falei que você vai dividir no final. Tá aí. Tudo isso é igual à média. E aí vamos ficar com 40 vezes 4 é 160. 25 vezes 3 é 75. 20 vezes 2 é 40 e 10 vezes 1 é 10. Tudo isso somado vou dividir por 100. Vai ser igual a média. 160 mais 40 já dá 200. 275 mais 10, 285. E aí você ficou com 285 dividido por 100. E fazendo 285 dividido por 100, dividir por 100 é só andar 2 casas decimais, por isso vai ficar 2,85. Essa será a nossa média, portanto, a alternativa certa, letra B. Vamos agora para o exercício de número 12, que diz o seguinte:
Em certo curso, a nota final de cada aluno é dada pela média aritmética das notas obtidas em 3 provas, A, B e C. Sabe-se que os termos da sequência 6, x e 7,5, que apresentam as notas obtidas por Aline nas provas A, B e C, são diretamente proporcionais aos termos da sequência 8, 6 e y, que corresponde às notas obtidas por Beatriz nas respectivas provas. Nessas condições, é correto afirmar que a diferença entre a média final de Beatriz e a de Aline é igual a... Então, acharemos a média de cada uma e vamos ter que subtrair. Mas para achar a média das notas obtidas por Aline, eu teria que fazer o quê? Somar esses 3 valores e dividir por 3, só que eu não sei quanto vale o x. E o da Aline é a mesma coisa. Eu teria que somar esses 3 valores e dividir por 3, só que eu não sei quanto que vale o y. Então, eu vou ter que achar quanto vale o y e quanto vale o x. Só que para achar isso, eu vou ter que utilizar do que ele me fala aqui no exercício, que são diretamente proporcionais. O que é ser proporcional? A razão ser igual a outra razão, ou seja, uma divisão ser igual a outra divisão. E aí, se as notas são proporcionais, enquanto a Aline tirou 6 na prova A, a Bia tirou 8 na prova A. Então, estou fazendo aqui a nota da Aline dividido pela nota da Beatriz. E aí, novamente, a nota da Aline dividido pela segunda nota da Beatriz. E ficou dessa maneira. E aí você tem uma razão só com um valor de x, pode multiplicar em cruz, ficando 8x igual a 6 vezes 6. E como 6 vezes 6 é 36, o 8 que está multiplicando passa dividindo. E 36 dividido por 8 dá 4,5. Portanto, a segunda nota aqui da Aline foi 4,5. Agora falta achar o y. Você vai fazer pelo mesmo método. Utiliza 6 para 8, que é a nota da Aline pela nota da Beatriz. E agora, nota da Aline, a terceira nota, 7,5, pela terceira nota da Beatriz, que é o y. E aí o jeito de resolver é idêntico. É só multiplicar em cruz, ficando 6y igual a 8 vezes 7,5. E 8 vezes 7,5 temos 60, e aí 60 dividido por 6 fica 10. Portanto, a Beatriz tirou 10 na última prova. E agora sim, eu vou fazer a média de uma, a média da outra e depois subtrair, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a da Aline, vou representar aqui como a L para falar que é da Aline. Na primeira prova foi 6, na segunda era o x, que a gente já achou, 4,5, e a terceira, 7,5. Vou somar os 3 valores e dividir por 3. Então vamos lá. 7,5 mais 4,5, isso dá 12, e 12 mais 6, 18. E aí 18 dividido por 3 fica a média 6. Portanto, a média da Aline foi 6. Agora eu vou fazer a média da Beatriz. Então, vou fazer aqui de outra cor para destacar para vocês. Então, vai ficar nota 8, 6 e era y. E o y a gente já achou que vale 10. Então, vou somar os 3 valores e dividir por 3. Ficando 8 mais 6, 14. 14 mais 10, 24. E 24 dividido por 3 é 8. Portanto, a média da Beatriz é 8. E aí ele perguntava o quê? A diferença entre as duas médias, ou seja, a diferença entre a média da Aline e da Beatriz. Qual que é a diferença entre 8 e 6? Quando ele fala diferença, você tem que subtrair. Portanto, 8 menos 6 é igual a 2. E aí, resposta certa, alternativa letra D de dado. Vamos agora para o exercício de número 13, que diz o seguinte: o gráfico mostra o número de pessoas que pagaram o ingresso inteiro para assistir um determinado filme em uma semana. Então tá aí, na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sabendo que na média foram vendidos 22 ingressos inteiros por dia,
e que o valor de cada ingresso inteiro era R$30, então o valor arrecadado na sexta-feira com a venda dos ingressos foi... Então vamos lá. Ele pergunta na sexta. Por que ele faz isso? Porque você vai achar o X, que é a quantidade de ingressos, vai querer multiplicar por 30 e vai achar o valor. Só que na sexta foi 2x, foi o dobro, tá certo? Então, típico da VUNESP fazer isso, tomem muito cuidado. Só que daí eu vou ter que olhar nas alternativas se tem alguma alternativa que é o dobro da outra. Temos só a A, que é 1.200, que é o dobro de 600. Nenhuma outra é o dobro. Então, provavelmente seja a alternativa A, porque eles gostam de fazer o quê? Pegadinha, tá certo? Mas vamos conferir aí se realmente vai dar a letra A. Soma todos os valores, já que ele me deu que a média é 22, e a média eu acho como? Somando tudo e dividindo pela quantidade de dias somados. Então, eu vou colocar aí 10 mais 15 mais 25 mais x mais 2x. E aí, dividido por 5. Estou somando 5 dias, tá certo? Isso vai ser igual à média, que ele já falou, que é de 22. E aí, o 5 que está dividindo vai passar multiplicando todo mundo. E aqui em cima eu vou somar os valores aqui, ó. 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. E aí, x mais 2x dá 3x. E aí sim eu coloco 5 para o outro lado, multiplicando. Só que 5 vezes 22 dá 110. E o 50 que estava somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vamos ficar com 3x igual a 110 menos 50. E aí, 110 menos 50 fica 60. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. E 60 dividido por 3 é 20. Portanto, o x vale 20. Significa que na quinta foram vendidos 20 ingressos e na sexta é 2x. Então, 2 vezes 20 foram vendidos 40 ingressos. E ele pergunta o valor arrecadado na sexta. E na sexta foram 40 ingressos e cada um no valor de R$30. Então, é só você colocar aí 40 vezes 30. E 40 vezes 30 dá R$1.200. Portanto, a alternativa certa, letra A, como a gente já havia previsto aí no começo do exercício, só pela pegadinha, tá ok? Então, vamos lá. Por o exercício 14, o penúltimo, diz o seguinte. Em uma biblioteca escolar, um grupo com 14 alunos de mesma idade, cujas idades somavam 160 anos. Após a saída de 2 integrantes do grupo, André e Bernardo, que têm exatamente a mesma idade, a média aritmética dos alunos restantes passou a ser 11,5 anos. Então, a idade de Bernardo é... Então, o que a gente vai precisar fazer? Como ele falou que tinham 14 alunos e a idade somava 160, eu vou fazer a mesma coisa agora com 11 anos e meio que ele deu a média. Tinha quantos alunos? Se saíram André e Bernardo, ficaram 12 alunos, certo? Então, só multiplica esses dois valores, você vai somar, você vai ver quanto que dá a soma de todas as idades. Vamos lá, ó. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1 dá 3, e aí o 2. Mais, e aí como era 11,5, vai ficar a mesma coisa aqui. Dando 0, 3 mais 5, 8, 2 mais 1, 3, e daí o 1. Só que o 11,5 tem uma casa decimal, então tira uma casa decimal, ficou 138. Então, ou seja, somando os 12 alunos que ficaram na sala, dá uma soma de 132 anos. Quando André e Bernardo estavam na sala, tinha dado 160. Ou seja, o que você consegue concluir com isso? Que exatamente a diferença entre esses dois valores é a soma da idade do André com o Bernardo. Concordam? Então, vamos lá. Vamos ter 160 menos 138. E aí, vamos ficar com... Simplifica aqui, ó, empresta 1 na verdade, 10 menos 8 dá 2, 5 menos 3 dá 2, e 1 menos 1, 0. Ou seja, 22 anos é a idade de Bernardo junto da idade de André. Mas só que ele quer saber só a idade de Bernardo.
e ele já disse que os dois têm a mesma idade. Portanto, o que eu vou fazer se eles têm a mesma idade? Vou dividir por 2, e 22 dividido por 2 é igual a 11. Portanto, alternativa certa, letra C. E vejam só uma coisa, vocês já poderiam cancelar B e D, porque ele está contando as idades das pessoas, ou seja, está falando de números inteiros, correto? Se ele está falando de números inteiros, não poderia ter alternativa com números quebrados, tá ok? Então vamos agora para o nosso último exercício, que diz o seguinte: uma pessoa deu 5 voltas completas ao redor de uma praça retangular, percorrendo um total de 650 metros. Sabendo-se que a medida do comprimento dessa praça é 15 metros maior do que a medida da largura, então o comprimento é... Então vamos aí desenhar a praça retangular, tá ok? E deu 5 voltas, percorrendo um total de 650. Então, ou seja, quantos metros tem uma volta? E aí a gente vai precisar usar a média da volta da praça. Como que eu calculo essa média? É parecido como se você fizesse aí quilômetros por litro. Normalmente você percorre tantos quilômetros em tantos litros. O que você faz? Você divide. É a mesma coisa que eu vou fazer. Ó. Ao total foram 650 metros, certo? Que seria a soma de todas as voltas, dividido pela quantidade de voltas, que é 5. E isso dá 130. Portanto, o comprimento da praça total é de 130 metros, em média. Só que aí, ó, a medida do comprimento da praça é 15 metros maior do que a medida da largura. Então, chama a largura de x e o comprimento de 15 mais x. Tá certo? E aí, vamos descobrir quanto que vale o comprimento. Típico da VUNESP, que nem eu falo para vocês. Ele fala que é 15 metros maior, aí você descobre o x, só que a resposta é x mais 15. E as respostas que eu tenho aí, que são 15 metros maior, ó, 25 mais 15 é 40, e 30 mais 15 é 45. Então, provavelmente seja a alternativa D ou E. Vamos ver? Como que eu descubro, então, esse x? A soma de todos os lados é 130. Então, coloca aí, ó. Quantos x você tem no total? Então, ó, 1x, vou até colocar de outra cor aqui para poder destacar para vocês. Ó. 1x, 2x, 3x, 4x. Então, coloca aí 4x e mais quanto? Mais 15. Ó. 15 mais 15 é 30. Então, 4x mais 30, aí sim é igual ao 130. E aí o 30 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 130 menos 30, que dá 130 menos 30 é 100. E o 4 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, você vai fazer 100 dividido por 4, que dá 25. Só que não era o x que ele queria, porque a gente indicou a largura como x. Ele perguntava o comprimento, que é 15 metros maior. E aí, você vai ter que fazer o quê? 15 mais 25. E 15 mais 25 é 40. Portanto, resposta certa, alternativa letra D. Ok? Então, esse exercício que puxava um pouquinho mais para a parte de geometria. Mas tivemos aí os 15 exercícios resolvidos. Espero que vocês tenham curtido e um ótimo estudos.